Amém. Agora sim, vamos lá então. Bem, queridos, estamos aqui reunidos, em mais um jejum, e hoje eu quero trazer para vocês uma palavra para os líderes, Então, vocês que estão aqui, fazem parte aí da liderança da comunidade, líderes, colíderes de célula, alguns estão em outros ministérios também. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de liderança. Não sei se vocês sabem, alguns sabem, mas alguns anos atrás, em 2017, eu fiz uma pós-graduação na área de teologia, pós-graduação em gestão eclesiástica, e eu escrevi um artigo sobre liderança eclesiástica, Então, peguei ali alguns autores da área, e fiz ali um artigo a respeito de liderança eclesiástica. Então, hoje eu quero trazer para vocês, aquilo que eu apresentei naquela ocasião, porque é muito sugestivo para nós e para a nossa liderança. Amém? Então eu quero começar dizendo e citando aqui uma frase do John Maxwell. Não sei quantos aqui já leram John Maxwell, ele é um autor muito bom nessa área de liderança, e ele tem um livro intitulado O Líder 360 Graus. E ele diz nesse livro que 90% de toda a liderança não acontece no topo, mas no escalão médio de uma organização. Então, a maior parte da liderança de uma organização, de uma igreja, não está no topo, está no escalão médio. E ele chama de líder 360 graus, aquele líder que ele influencia os seus subordinados, os colegas dos seus subordinados, os colegas dele que estão no mesmo nível hierárquico, o chefe desses colegas e o chefe dele. Então ele influencia 360 graus, por isso que é o líder 360 graus. Então eu quero dizer para vocês que você não precisa estar no topo da cadeia de uma organização para ser líder. Nós vamos ver que liderar é influenciar. E quando você influencia uma pessoa, você assume a liderança. Na verdade, você não precisa nem de um cargo, nem de um título para liderar. Essa é que é a verdade. Se você for uma influência, você já está liderando. E nessa manhã eu quero trazer para vocês um pouquinho a respeito de liderança e quero falar também quais são as principais características bíblicas de um líder, Porque para nós aqui o que interessa é o que a Bíblia diz. Mas eu vou falar nessa manhã rapidamente sobre o que é liderança, alguns estilos de líderes também, É importante você identificar qual que é o teu estilo de liderança e quais são algumas das principais características bíblicas de um líder, E por que é importante esse assunto, irmãos? Porque o que o mundo mais precisa hoje é de uma liderança forte e firme. Eu quero dizer para vocês que nada acontece se não tiver liderança, Então, quando existe uma liderança boa, uma liderança firme, as coisas acontecem, Então, até tem um autor que diz que as nações, as famílias, os negócios e as igrejas, elas são fortes e permanecem somente quando existe uma boa liderança. Por exemplo, se você pegar a sua Bíblia e abrir a sua Bíblia em Provérbios 28, versículo 2, é exatamente isso que Provérbios diz, que quando uma nação tem líderes inteligentes e sensatos, ela se torna forte e firme. Então, realmente, nada acontece se não houver uma liderança boa, uma liderança firme. Quando você vai, por exemplo, para a Bíblia, ali para o livro dos Juízes de Israel, nós vemos ali na época dos juízes um tempo assim de muita oscilação. Então, de vez em quando o povo estava bem, quando Deus levantava um juiz, e esse juiz liderava o povo ficava bem. Quando esse juiz morria, o povo acabava se desviando dos caminhos do Senhor. Então nós vemos que em alguns momentos o povo estava bem, em outros momentos o povo estava mal. E quando você vai lendo o livro dos Juízes, você vê lá no último versículo do livro o porquê dessa instabilidade na nação de Israel. Por exemplo, Juízes capítulo 21, versículo 25, diz que naquele tempo não havia rei em Israel, e cada um fazia o que bem queria. Ou seja, a ausência de liderança fazia com que o povo naquela época vivesse nessa instabilidade, porque cada um fazia o que bem queria. Então a gente vê aqui a importância de uma nação, de uma família, de uma igreja ter bons líderes. Hoje a gente vê um investimento muito forte no ministério de homens, Então, talvez na nossa não, mas a gente vê assim um querer muito grande das igrejas de investirem nos homens. Por quê? Porque os homens, eles têm perdido a liderança também dos seus lares, Os homens não sabem hoje mais assumir a liderança. E o que acontece é que muitas vezes a mulher acaba assumindo um papel que não é dela e essa família também, ela acaba sofrendo, Então, quero dizer para vocês que sem um bom líder, nada vai acontecer. Agora, quando nós temos bons líderes, as coisas de fato, elas vão acontecer como Deus deseja, E o que é liderança então, pastor Peter? Eu já falei um pouquinho ali na introdução que liderança é influência, tanto para o bem quanto
para o mal. Sempre que você exerce a influência na vida de alguma pessoa, você assumiu a liderança na vida dessa pessoa. Por exemplo, Paulo, quando ele estava falando ali para Timóteo, né, o seu filho na fé, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, o que ele diz para Timóteo? Ele diz assim, ninguém despreze você pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Eu vejo o que Paulo diz para Timóteo, você precisa ser um exemplo, porque se você for um exemplo, você vai ser uma boa influência para as pessoas que te ouvem. Então liderar não é você ter cargo, não é você ter títulos, liderar é você ter seguidores. Esse é o modelo da liderança de Jesus. Jesus ele disse assim, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Por exemplo, eu já conversei com pessoas aqui na igreja que elas disseram assim para mim, não, eu sou pastor, eu tenho chamado para ser pastor e tal, né? E aí eu falei, tá, mas me apresente as tuas ovelhas então, se você é pastor. Você precisa ter pessoas que te seguem, pessoas que são influenciadas por você, pessoas que ouvem a tua voz e seguem aquilo que você diz. Né? Não é só querer pegar o microfone aqui e pregar, né? Uma liderança é uma pessoa que influencia outras pessoas. Vocês estão me entendendo aqui ou não? Então o primeiro mito que eu quero quebrar aqui nessa manhã para vocês é o mito da posição. Qual que é o mito da posição? A pessoa pensa assim, eu não posso liderar se eu não estiver no topo. Eu não posso liderar se eu não estiver ali tendo um cargo, uma posição dentro da igreja ou dentro da organização. Quero dizer para vocês que liderança não é posição. Liderança não é cargo, liderança não é título, liderança é influência, tá? Olha só aqui algumas frases do John Maxwell. Ele diz assim, quem pensa estar guiando sem que ninguém o siga, está apenas dando um passeio. E ele diz, liderança é uma escolha que se faz, não um lugar em que se senta, né? Então se você diz que é um líder, mas não tem ninguém te seguindo, você só está dando um passeio, né? E como ele diz aqui, liderança é uma escolha que eu faço de influenciar também pessoas, né? Não é uma cadeira onde eu sento, uma posição onde me colocam. Esse é o problema muitas vezes de muitas organizações e de muitas igrejas, né? Porque existem pessoas que estão num cargo de liderança, mas elas não exercem influência sobre as pessoas. Então elas têm o cargo, mas elas não têm de fato uma verdadeira liderança. Concordam comigo ou não? Ok? É isso que é bem assim mesmo. Aí nós podemos pensar também em alguns estilos de líderes, né? E aqui você pode talvez vir a se identificar com algum deles, né? Quando você vai ler a literatura sobre liderança, os autores dessa área, eles falam sobre 3 estilos de líderes. O primeiro estilo de líderes que eles falam é o líder laissez-faire. O que é o líder laissez-faire? O líder laissez-faire, a palavra laissez-faire é uma palavra francesa que significa deixar fazer. É aquele líder que ele deixa fazer, sabe assim, ele tem o cargo, ele tem o título, mas os liderados dele, digamos, fazem o que querem. É igual ali a questão do juiz, eles fazem literalmente o que querem. Esse estilo de liderança, em geral, vai ser fracassada. Por quê? Porque as pessoas que estão debaixo desse líder, elas vão desanimar. Porque elas têm tanta autonomia para fazer o que bem elas querem, chega um momento que elas desanimam, entendeu? Elas chegam no horário que querem, elas fazem o que querem, elas faltam se elas querem, não vai dar certo esse tipo de liderança. Aí nós temos um outro tipo de líder, que é o líder autocrático, que vai para um outro extremo, né? Que é aquele líder, digamos assim, que exerce um domínio sobre os liderados. Em geral, o líder autocrático, ele dá resultado. Por quê? Porque ele supervisiona demais, né? Ele quer tudo do jeito dele, ele ordena, ele manda mesmo, é o líder mandão mesmo, né? E o que acontece é que em geral ele dá resultado, né? Porque as pessoas obedecem. Mas em geral também as pessoas elas obedecem mais por medo do que por vontade, né? E o que acontece às vezes com um líder autocrático é que as pessoas, por mais que elas deem resultado, elas reclamam desse líder, né? Então nas rodinhas, nos cantinhos aí da empresa, da igreja, enfim, as pessoas, puxa, né, olha só, o líder me tratou assim, o líder falou isso, o líder falou aquilo. Então o líder autocrático, por mais que ele tenha mais resultado do que o primeiro, ele acaba tendo esse tipo de problema. E aí os autores falam de um terceiro estilo de líder, que é o líder democrático, que é aquele líder que ao mesmo tempo que ele supervisiona, ele também ouve os seus liderados, né? Ele é um líder voltado tanto para o resultado, ele quer o resultado, mas ele também é voltado para os liderados, para as pessoas. Ele está atento às pessoas e ele exerce assim uma liderança mais democrática, onde também ele ouve as pessoas, né? Então quando nós vamos pensar em liderança assim, secular, eu acredito que a liderança democrática é a melhor, né? Agora quando nós trazemos isso para a igreja, na igreja, enfim, nós não podemos ser democráticos, né? Pelo menos não sempre.
Pode ter um momento de você ser democrático. Na igreja nós temos que ser teocráticos, né? Na igreja nós temos que fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. Você pode até ouvir um liderado, né? Mas se esse liderado está falando algo que vai contra um princípio da palavra de Deus, muitas vezes nós precisamos pontuar ali, estabelecer um limite. Então dentro da igreja, vão ter momentos que a gente vai poder, digamos assim, dar autonomia para algumas pessoas. São pessoas que já atingiram um patamar onde você dá uma autonomia maior. Existem momentos que a gente tem que ouvir também, né, as pessoas e talvez ponderar. Mas existem momentos que a gente tem que falar, ó, esse é o caminho que nós vamos trilhar, é por aqui que o Espírito está nos guiando, que a Bíblia nos orienta a seguir, e aí nós temos que ser, né, digamos assim, um pouco mais autocráticos, né, mas entendendo que essa autocracia, na verdade, é uma teocracia. Ou seja, nós estamos fazendo aquilo que Deus estabelece na sua palavra. Agora, qual é o melhor estilo, então, de liderança? Na verdade, na igreja, eu quero dizer para vocês que não importa tanto o estilo. O que importa, na verdade, é o seu caráter, tá? Apesar de que quando você vai ler ali a liderança dos apóstolos da igreja primitiva, especialmente o modelo de Paulo, Paulo não era uma pessoa autoritária. Paulo e os escritores do Novo Testamento, eles entendiam, por exemplo, que a igreja não pertencia a eles. A igreja pertencia a Cristo. Então eles não eram pessoas autoritárias, né? Eles eram exemplos para o rebanho mesmo. É isso que Paulo diz, que nós não devemos exercer a nossa liderança como dominadores do rebanho, mas como exemplos para o rebanho. Então quando você vai para a Bíblia, você vai ver que a liderança bíblica, ela parece se fundamentar muito mais no caráter dos líderes do que no estilo da liderança. Então eu quero trazer isso para vocês, queridos. Se vocês quiserem liderar de maneira bíblica, vocês precisam entender que o caráter é mais importante do que o método. O caráter é mais importante do que o seu estilo de líder, até mesmo do que assim, a maneira que você exerce a sua liderança. É verdade ou não é? Então, líder eclesiástico, ele precisa ser uma pessoa que tenha o seu caráter tratado. Essa aqui é a verdade. Olha só o que um autor diz. Ele diz que de todas as falhas de liderança, 90% são falhas de caráter. Então, no longo prazo, o caráter é o fator decisivo na vida de uma pessoa e de uma nação. Então, o fundamento da liderança eclesiástica, ele está muito mais voltado ao caráter do que ao carisma pessoal, por exemplo, né? Então, existem líderes que eles têm muito carisma, mas muito carisma mesmo, e por isso que eles arrebanham muitas pessoas, mas às vezes eles não têm um bom caráter, né? E aí o que acontece com essas pessoas? Essas pessoas, elas caem em adultério, elas muitas vezes roubam, né, o dinheiro dos fiéis, eles tiram proveito de alguma situação, mas são pessoas de excelente carisma. É claro, se você puder unir um bom carisma com um bom caráter, aí você vai ser um líder completo. Agora, se eu tiver que escolher entre ser uma pessoa carismática e uma pessoa de bom caráter, eu preciso escolher ser uma pessoa de bom caráter e pedir, clamar a Deus para que Deus trabalhe o meu caráter. Porque se você não tiver um bom caráter, a tua liderança está fadada ao fracasso. Vai chegar um momento que as pessoas não vão mais te seguir. A tua liderança não vai muito longe. Por quê? Porque as pessoas vão perceber, essa pessoa não é uma pessoa confiável. Quando você não tem um bom caráter, você não tem credibilidade diante das pessoas. É por isso que Paulo, quando ele escreve ali a Timóteo sobre as características do pastor, né, do bispo, ali do diácono, pode ver que ele não fala nada de preparo acadêmico. Ele fala, claro, que o pastor ele tem que ser apto para ensinar, então ele tem que ter um conhecimento bíblico, né? Mas ali não fala de preparo acadêmico, de seminário, não fala de algumas coisas que muitas vezes nós valorizamos, ali fala de caráter. Tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa irrepreensível, tem que ser uma pessoa modelo para os seus liderados, amém? Então a liderança ela se baseia muito mais no caráter do que no carisma. E o que seria caráter, pastor Peter? Caráter é o que nós somos na escuridão, quando ninguém está olhando, isso é caráter, né? Então até tem uma frase que diz que os homens mostram o seu caráter de maneira mais clara nas trivialidades, quando não estão sendo observados. Então olha só, caráter não é reputação, tá? Reputação é o que os outros pensam sobre você. Caráter é o que realmente você é, a tua essência. Então muitas vezes nós podemos ter uma reputação boa, mas lá no fundo sermos pessoas de mau caráter. Nós podemos enganar por algum tempo, mas o caráter é quem nós verdadeiramente somos, né? Então, por exemplo, quando Davi ele foi escolhido por Deus, a Bíblia diz que Samuel foi até a casa do seu pai, Jessé, para ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Vocês lembram, né? E aí Jessé apresentou o primeiro filho dele, Eliabe, né, que era um homem alto, forte, guerreiro, e Samuel olhou para a aparência física dele e disse, certamente esse é o ungido do Senhor, o que Deus escolheu.
O que Deus falou para Samuel? Não atente para a sua altura, nem para a sua aparência, para a sua formosura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor vê o coração. Então o Senhor vê o que? O nosso coração. Então grande parte do meu preparo para o ministério foi pedindo: Deus, trabalhe o meu caráter. Eu quero resolver todas as pendências da minha vida, em todas as áreas, para que eu tenha um bom caráter, para que a minha liderança tenha credibilidade. Então eu sei que eu não sou a pessoa mais carismática do mundo. Tenho me esforçado para ser, né? Para ser uma pessoa mais carismática, uma pessoa mais amorosa, enfim. Mas uma coisa que eu busquei e busco nesses anos é ter um bom caráter. Disso você pode ter certeza, né? Porque eu entendo que caráter é destino. Então um bom caráter vai me levar a um bom destino. Um mau caráter vai me levar a um mau destino. E essa foi a crítica de Jesus aos fariseus, né? Os fariseus eram um estereótipo de pessoas boas, de pessoas santas, de pessoas tementes a Deus. Mas o que Jesus falou para eles? Vocês são como sepulcros caiados. Por dentro vocês estão cheios de ossos, de rapina, de maldade, de carniça. Então veja só, nós não podemos ser achados por Deus dessa maneira, irmãos. Então, por exemplo, alguns autores eles vão diferenciar atitude de comportamento. O que seria a tua atitude? A tua atitude é o que está lá dentro de você. E o teu comportamento é o que você faz. Será que eu posso ter, às vezes, uma atitude interna e um comportamento diferente externo? Às vezes eu posso. Por exemplo, você chega para uma pessoa, né? Ou não, vamos pensar melhor. Uma pessoa chega para você e diz assim: nossa, você é uma pessoa, Wellington, você é uma pessoa maravilhosa, eu gosto muito de você, você é um excelente irmão, tal, ó. É o meu comportamento, certo? Mas lá dentro eu posso estar falando: na verdade eu odeio esse cara, entendeu? Então qual que é a minha atitude, né? Lá dentro, a interna, né? A verdade. Mas eu posso facilmente fazer isso, falar: cara, né, eu te amo, meu irmão e tal, e florear o pavão, esse tipo de coisa. Então isso é muito comum, né? Por isso que Jesus chamou os fariseus de hipócrita. E a igreja, irmãos, vamos ser sinceros, a igreja é cheia de hipócritas, né? De pessoas que não se deixam trabalhar de dentro para fora, mas tem um estereótipo de pessoas que amam, de pessoas carismáticas, de pessoas que querem, de pessoas etc. Mas nem sempre essa é a realidade. Então por que Davi foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? Porque ele se deixou trabalhar de dentro para fora. Então isso é caráter, é você deixar Deus trabalhar aí o teu coração. E qual é o caráter que Deus quer desenvolver em nós? O caráter do seu Filho, o caráter do Senhor Jesus Cristo. Onde está o caráter do Senhor Jesus Cristo? Está relatado em Gálatas 5, 22 e 23, no fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, ali, né, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então ali está o caráter de Jesus. São essas coisas que nós precisamos desenvolver. Quando você vai ver ali o relato de Paulo a Timóteo sobre o pastor, ele vai falar que o pastor tem que ter essas características também. Não pode ser essa pessoa autoritária. Até aqueles que acompanharam aí a renúncia do ministério, né, na verdade o afastamento, né, a expulsão do Paulo Júnior do ministério ali que ele exercia, da igreja que ele começou. Pelo menos estou falando aqui a confissão que ele fez, né? Se tem mais alguma coisa de bastidor, a gente não sabe. Mas ele fez a confissão, ele falou: olha, eu fui repreendido pelo presbitério, eu não tenho condições de ser pastor, porque esse cara que vocês veem no púlpito aqui, eu sou também no pessoal. Assim como eu sou duro no púlpito, eu sou muito duro com o pessoal. No pessoal, eu acabo sendo exigente demais, eu acabo sendo muitas vezes grosseiro, autoritário, enfim. Então eu reconheço que eu não tenho as características que um pastor precisa ter, né? Então o próprio presbitério retirou o cara, que é um líder conhecidíssimo, né? Enfim, no Brasil, do ministério, e ele acatou a repreensão baseado nesses princípios bíblicos, né? Se existe mais alguma coisa aí por trás disso, não sabemos, né? Mas foi o que veio à tona. Então nós precisamos desenvolver o caráter do Senhor Jesus Cristo, que é o fruto do Espírito. Precisamos parecer com Cristo. Posso ouvir um amém? Agora, como que esse caráter é desenvolvido em nós? É uma parceria, irmão. Tem a parte de Deus e tem a tua parte. Então se você cooperar com Deus, você vai ser uma pessoa transformada. Sendo uma pessoa transformada, né, você vai exercer essa influência que nós estamos falando. Qual que é a parte de Deus no desenvolvimento do nosso caráter? Primeiro, Deus ele vai utilizar a palavra para nos transformar. Não tem como você desenvolver o caráter de Cristo sem um relacionamento com a palavra de Deus. Por exemplo, tem um texto em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para corrigir, para repreender, para instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então veja, qual é o bisturi de Deus para trabalhar o nosso caráter? As escrituras sagradas. A escritura vem, me corrige, me exorta, me ensina, me repreende, me instrui. Para quê? Para que eu seja
perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então ele usa a sua palavra, ele usa também o quê? O Espírito Santo, não é verdade? O Espírito Santo está dentro de nós, e ele está aqui o quê? Trabalhando o nosso caráter para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. Mas não é só isso, irmãos. Deus ele utiliza também as circunstâncias para trabalhar o nosso caráter. Né? Então, por exemplo, Romanos 8, 28 e 29 diz o quê? Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, Deus vai usar circunstâncias para moldar o nosso caráter. Vai usar a palavra, vai usar o Espírito, né, que é o próprio Deus em nós, e vai usar as circunstâncias para trabalhar a nossa vida. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo bem prático, né? Uma das características do fruto do Espírito é o quê? A paciência, né? É a paciência. Como é que Deus desenvolve a paciência na nossa vida? Tá, palavra, Espírito e a circunstância. Ele coloca você em circunstâncias que tirem a tua paciência, para que você tenha a oportunidade de exercitar a paciência. Aí Deus coloca pessoas irritantes ao seu lado, e você pensa assim, puxa vida, que pessoa irritante, que pessoa chata. Não, é a bênção de Deus na tua vida, irmão, para você crescer em paciência. Te coloca em circunstâncias difíceis, né? Para quê? Para que você desenvolva, porque a paciência é como um músculo, irmão, que você vai desenvolvendo. Olha, eu vou falar para você, eu não sou a pessoa mais paciente do mundo, mas assim, em comparação com o que eu era, cara, pergunte para minha mãe, de nós três, eu e meus irmãos, eu era o mais brabo, eu era o mais irritado, eu era o que mais surtava, esse tipo de coisa. Tive vários surtos na minha vida, na minha adolescência, início da juventude, e quando eu me converti eu entendi, não posso mais ser assim, né? E fui buscando na palavra, no Espírito, entendendo as circunstâncias que Deus ia me colocando, e fui sendo tratado, né? Então, por exemplo, tem irmãozinhos aqui na igreja que talvez te irritem. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que falou, eu não suporto aquele irmão lá, me irrita demais, né, o comportamento dele. Daí, mas a pessoa reconheceu, mas eu acho que Deus está me tratando, né? Deus quer que eu aprenda algo. Eu falei, opa, é por aí mesmo. Né? Conviver com os irmãos agradáveis, com os irmãos que fazem coisas que nós gostamos, é muito fácil, né? Agora você conviver com pessoas que se comportam muitas vezes de uma maneira que você não gosta, de maneira irritante, Deus vai usar isso para quê? Para moldar você. Então essa é a parte de Deus. E qual que é a nossa parte, queridos? A nossa parte é nós escolhermos, por exemplo, os nossos pensamentos, né? Então, por exemplo, você está tendo um pensamento ali contrário à vontade de Deus, você tem que escolher pensar em outra coisa. Por exemplo, Provérbios 4, 23 diz, tenha cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, né? Ou, em outra tradução, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, guardar o coração é nossa função, guardar a nossa mente. Cuidar com o que entra na nossa mente, por exemplo, né? Então, você tem que fazer a tua parte, de se alimentar da palavra, de se encher de coisas boas, para que você possa ir desenvolvendo o fruto do Espírito. A nossa parte é também depender do Espírito Santo. E a nossa parte é escolher reagir com sabedoria diante das circunstâncias que Deus coloca para nós. Então Deus vai colocar a circunstância. Agora a nossa reação diante dessa circunstância, isso é escolha nossa. Amém, queridos? Então eu quero dizer para vocês que Deus quer desenvolver o seu caráter para que você seja mais parecido com Cristo. Inclusive tem um livro do pastor Charles Swindoll, que o título é exatamente esse, A Busca do Caráter. E ali nesse livro ele vai falar sobre os principais alvos de tentação pelo qual o cristão vai passar. Na verdade, qualquer pessoa, né? Mas como nós estamos aqui falando para os cristãos, né? Então ele fala sobre os 4 principais alvos de tentação. São eles: desejo de fama, desejo de poder, desejo de prazer e desejo de fortuna. Pensa bem aí, irmão, nos alvos de tentação. Não são esses os principais alvos de tentação? Desejo de fama, desejo de poder, desejo de prazer e desejo de fortuna, dinheiro. Esses são os 4 alvos de tentação pelos quais as pessoas passam. Se você observar, por exemplo, a tentação de Jesus no deserto foi nessas 4 áreas. Por exemplo, quando o diabo mandou Jesus transformar as pedras em pães, o que o diabo estava falando? Prazer, fome, comida dá prazer. Você está 40 dias sem comer, transforma essas pedras em pães. Quando o diabo mandou ele se jogar do pináculo que os anjos segurariam ele, o que o diabo queria dizer? Você vai ser famoso, Jesus, os anjos vão te segurar aí, ó. Você começa a ter um ministério com fama, né? Quando o diabo falou, olha, se você prostrado me adorares, olha, todos os reinos do mundo eu vou te dar, né? Se você se curvar na minha presença. Estava falando que é fortuna, grana, entendeu? Então esses são os 4 principais alvos de tentação. Se você, irmão, não tiver isso bem tratado na tua vida, desejo de fama, de poder, de prazer, de fortuna, irmão, segura a onda, irmão, que você vai cair. O diabo vai deixar você subir, mas quando você estiver lá em cima, ele vai te derrubar bonito, irmão. E por que ele não impede muitas vezes que o cara chegue no topo, mesmo tendo problema de caráter? Para ele é melhor. Muito melhor você derrubar um cara no topo do que um cara desconhecido, não é verdade? Né?
Então ele deixa, mas deixa Deus tratar, irmão. E esse é um dos problemas, muitas vezes, na igreja, né? A pessoa quer cargo por quê? Porque quer fama, né? Ela acha que ela quer estar à frente. A pessoa quer cargo por quê? Porque ela quer exercer poder sobre ovelhas. Não é poder, ovelha não é nossa, irmão. O liderado, quando você estiver liderando uma célula, liderando um ministério, o líder não é teu, o líder é de Jesus, né? Às vezes, se não tiver resolvido o problema com prazer, o que vai acontecer? Vai ter ali uma tentação e pode cair. E a questão da fortuna também, né? Então é o que a gente vê hoje muitas vezes na igreja. Tem líderes na igreja que não são líderes, são celebridades hoje, irmão. Que tem jatinho, que anda com relógio Rolex, que tal. Sabe? Cara, isso a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. Não é verdade? Então cuida, você que quer ser rico, a Bíblia fala que aqueles que desejam ser ricos caem em muitas tentações, irmão. Tá? Então você prosperar da maneira correta não tem nenhum problema, né? Não tem nenhum problema a prosperidade, o problema é o desejo, né? Já me perguntaram alguma vez se eu queria ser rico, milionário. Eu falei, cara, na verdade nunca passou isso pela minha cabeça. Fala pra você, eu pensei nisso, em ser milionário. Agora, se um dia acontecer naturalmente, porque eu trabalho, meu trabalho vai para frente, porque eu administro bem, né? Mas nunca passou pela minha cabeça. Estou longe disso, tá, irmãos? Vou dizer para vocês, estou bem longe disso. Né? Mas não passa isso pela minha cabeça, né? Agora, se você é esse tipo de pessoa, cuidado. Exercer liderança para você pode ser um problema. Né? Então é caráter, irmão. O que Deus quer? Deus quer trabalhar o nosso caráter e nós precisamos ter isso muito bem resolvido. E qual é o problema, às vezes, de enriquecer e não ter um bom caráter? O dinheiro potencializa o teu caráter. Se você é uma pessoa mau caráter, sabe o que o dinheiro faz com você? Ele potencializa o seu caráter. Se você é uma pessoa de bom caráter, sabe o que o dinheiro faz com você? Potencializa o teu bom caráter. Por isso que aquela pessoa que você diz assim, puxa, aquela pessoa era tão legal quando era pobre, ficou rica, ficou boçal, ficou orgulhosa, ficou mala. Não, ele já era mala. Só que estava latente ali dentro dela isso. O dinheiro só potencializou o que ela já era. Vocês estão entendendo ou não? Né? Porque tem pessoas que não mudam, né? Se tornam até pessoas melhores quando enriquecem. Por quê? Porque tem o seu coração muito bem tratado por Deus. Fui claro aqui, irmãos? Isso aqui é importante, não tem como a gente deixar de falar isso para a liderança. Uma outra coisa, agora eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas vou concluir, tá? Eu vou me estender um pouquinho, mas vou concluir aqui a mensagem. Uma outra característica que um líder eclesiástico precisa desenvolver é a questão do serviço. Você sabe que Jesus ele disse que aquele que quiser ser o primeiro deve ser o último. Aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor, tem que ser o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Então, no meio eclesiástico, liderança é serviço. Quer liderar, começa servindo. O que um líder faz? Ele identifica as necessidades das pessoas e ele supre essas necessidades, ele serve essas pessoas. Então, a liderança eclesiástica é servir, na verdade. Então, a pirâmide no reino dos céus ela é invertida. Os maiores, eles estão na parte de baixo da pirâmide, não na parte de cima, porque são pessoas que servem. Então, um líder eclesiástico tem que aprender a servir. Como Jesus, né? Jesus ali na Santa Ceia com os discípulos, ele se cingiu ali de uma toalha, assumindo a posição de um servo e lavou os pés dos discípulos. Então é isso que nós temos que fazer. Quando eu digo lavar pés, não estou falando literalmente, tá? Você não precisa pegar uma toalha literalmente e lavar o pé do teu irmão. Se você quiser fazer isso, é como um ato profético, já fizemos isso, tudo bem. Mas é você servir as pessoas que estão ali ao seu redor, tá? Então se você é líder, você tem que servir. E não ser servido. Essa é a verdade. Então é dessa maneira que Jesus nos ensinou a servirmos uns aos outros. E qual é uma das principais características de um servo, queridos? Olha só, a principal característica de um servo é manter a discrição. É a pessoa não querer aparecer. Essa que é a verdade. É querer agradar a plateia de uma pessoa só, que é o Senhor Jesus. Essa plateia que nós temos que querer agradar. Se você quiser agradar pessoas, não tem como você ser servo de Cristo. É isso que Paulo falou. E se você quer ser servo de Cristo, saiba, você vai desagradar pessoas. Como servo de Cristo, claro que muitas pessoas a gente vai agradar, né? Somente as ovelhas do Senhor. Mas a gente vai acabar desagradando pessoas também. Amém? Então o servo ele mantém a sua discrição. Ele não está preocupado com aquilo que as pessoas pensam dele, na verdade. O reconhecimento vai vir do Senhor em nome de Jesus. E finalmente, aqui só para eu finalizar, eu quero dizer que um bom líder eclesiástico também, ele vai ser uma pessoa que se comunica bem, irmãos. Então, a comunicação é muito importante numa liderança. Por exemplo, na igreja é muito importante. É uma boa comunicação, uma comunicação clara. E quais são as características de um bom comunicador? Primeiro, um bom comunicador tem que ser um bom ouvinte. Tem que saber ouvir. Então, Tiago diz que nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Então, um bom líder, ele vai ouvir mais do que ele fala.
Primeira coisa, isso é bem importante. Segunda coisa, ele vai saber como falar. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Então, um líder maduro, ele não lança pérolas aos porcos, por exemplo, né? Ele não fica lançando palavras ao ar. Ele vai saber a hora certa de falar, para quem falar, como falar. Ele vai ter sempre uma palavra temperada com sal, para saber como responder a cada um. É isso que diz Paulo, né? Que nós devemos ter sempre uma palavra temperada com sal, para saber como responder a cada um. Então o líder tem que saber como falar também, irmãos, né? É uma habilidade que a gente vai desenvolvendo, né? E o Espírito Santo vai desenvolvendo em nós. E finalmente o líder também tem que saber a hora de calar, né? Então na verdade isso serve para qualquer cristão. Saber ouvir, saber também falar e saber a hora certa de se calar. Isso é bem importante para todos nós, né? Então o líder eclesiástico, em primeiro lugar, ele tem que buscar em Deus desenvolver esse caráter, o caráter de Cristo, né? Junto com isso, desenvolver esse coração de servo e ser uma pessoa que se comunica bem, tá? Então a comunicação, ela é muito importante. Por exemplo, uma comunicação muito agressiva vai prejudicar a relação. Uma pessoa muito passiva, que nunca se posiciona, vai ter problemas também, né? Então é uma habilidade que nós vamos desenvolvendo, né? E isso é bem importante para cada um de nós. Amém? E é o que a gente tem procurado fazer, tá, irmãos? Já vou deixar claro isso para você. Eu que estou aqui há 27 anos, muitas vezes eu notei que a comunicação, e quando eu digo comunicação em todos os aspectos, na igreja era muito ruim, né? Muito ruim, e a gente tem procurado melhorar isso também a cada dia, né? Então, deixar as coisas bem transparentes para todos, né? Responder a todos aqueles que vêm tirar qualquer dúvida, pedir, né, qualquer satisfação a respeito do que nós fazemos na igreja. Então tudo isso também nós temos feito e acredito que isso tem contribuído aí para a saúde também aí do nosso ministério. Amém, queridos? Eu queria deixar essa palavra inicial aí com vocês e vamos ter aí o nosso tempo de oração agora, né? Pedir lá para os irmãos do louvor também ali dedilharem ali um teclado, ali um violão para nós e vamos ter esse tempo de oração. Vamos clamar aí pela nossa liderança, né? E começar aqui a orar de uma maneira aí mais específica também. Vou convidar você a ficar de pé.